Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe uma dica importantíssima para quem recolhe INSS como empregado, ou seja, as pessoas que possuem carteira registrada e após a reforma da Previdência continuam trabalhando como empregados. Se você trabalha meio período ou recebe menos que um salário mínimo por mês, como por exemplo as pessoas que trabalham 6 horas, 7 horas apenas por dia, as pessoas que trabalham apenas no fim de semana e no total da remuneração do mês não dá um salário mínimo, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque após a reforma da Previdência é necessário corrigir essas informações. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Ali na descrição do vídeo tem um link para vocês acessarem os nossos cursos, caso seja de seu interesse. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom pessoal, como vocês já sabem, a reforma da Previdência trouxe várias alterações em relação a benefícios, em relação às aposentadorias, em relação a requisitos, o valor a ser recebido mensalmente e também a forma de contribuição. E uma questão que não tem sido observada por muitas pessoas está relacionada ao valor daquela competência daquele mês trabalhado. Apesar de ter muita discussão sobre isso, afinal a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, impediu tão somente o INSS de computar como tempo de contribuição a competência em que o recolhimento foi efetuado abaixo do salário mínimo. Só que o INSS, ao editar a Portaria 450 e o Decreto 10.410 de 2020, extrapolou e muito a regra contida lá na emenda constitucional 103 e proibiu de contar esse tempo tanto para tempo de contribuição, carência, manutenção de qualidade de segurado, ou seja, para o INSS isso não conta para nada, não conta para nada mesmo. Você não vai contar os últimos 5 dias que você ficou trabalhando na empresa, porque depois você ficou desempregado. Você também não vai poder contar um mês em que, em decorrência de faltas, por exemplo, você recebeu menos que um salário mínimo. Se você entrou numa empresa agora, no dia 25 de novembro, que é o dia deste vídeo, você somente vai trabalhar na empresa 5 dias referentes a novembro. E esse mês não vai contar para nada se você não corrigir a contribuição, porque vai dar menos que um salário mínimo. Se você trabalha meio período, o seu mês de contribuição não vai ser contado se você não pagar a outra metade que está faltando. Então, sempre que o valor daquela competência, daquele mês, somando todas as contribuições, todos os empregos que você teve, tudo que aconteceu naquele mês, não der um salário mínimo, você precisa corrigir essa informação, senão o INSS não vai contar para nada. Você pode discutir isso na justiça, tem sim aí alguns entendimentos favoráveis, porque o INSS extrapolou a determinação da emenda constitucional 103, porém, para que você não tenha nenhum prejuízo e não precise socorrer do Poder Judiciário, o ideal é que você siga ali a regra do INSS para não ter problemas no seu requerimento de aposentadoria, no seu benefício por incapacidade, em tudo que envolva o seu tempo de contribuição ou contagem de carência ou manutenção de qualidade de segurado. Então, o que acontece? Você verificou lá no seu CNIS, vai ter um indicador mostrando que o recolhimento foi inferior a um salário mínimo e quando você verifica ali, exemplo, agora em 2020 o salário mínimo é R$ 1.045 e a sua contribuição deu somente R$1.000. O valor da sua contribuição totalizou um salário de contribuição de R$1.000. Precisa chegar em 1.045. O que você pode fazer? São 3 opções. A primeira é complementar essa diferença. Esses R$45 que estão faltando nesse exemplo que eu dei, você pode recolher a guia de complementação de acordo com a categoria que você contribui para o INSS e chegar então em 1.045, que é o salário mínimo. Essa complementação pode ser feita a qualquer tempo. Se lá em 2030, que você for aposentar, você verificar que tem recolhimentos abaixo do salário mínimo, você pode complementar a qualquer tempo, só que vai ter juros e correção monetária. Se você não quer ser prejudicado, não quer que conte juros e correção monetária, você precisa efetuar o recolhimento da complementação até o dia 15 do mês seguinte à competência. Então, em novembro de 2020, vai ficar a contribuição abaixo do salário mínimo. Você tem até o dia 15 de dezembro de 2020 para pagar essa complementação sem juros e sem multa. A segunda opção é utilizar o mês de outra competência para complementar o que falta. Então, naquele exemplo que eu dei de 1.045, que a sua contribuição foi somente R$1.000 porque você teve uma falta naquele mês,
falta R$ 45, né, no salário de contribuição. Você pode pegar um outro mês naquele mesmo ano em que o seu salário de contribuição tenha sido superior ao salário mínimo e jogar a diferença naquele mês que está faltando. Então você pode fazer essa modificação nas suas contribuições, pegar o que está acima do salário mínimo e jogar naquele mês que está abaixo para complementar e assim fazer considerar os 2 meses. Aquele lá ficou sendo um salário mínimo e esse agora vai chegar em um salário mínimo. Você vai ter então 2 meses de contribuição, 2 meses de carência e 2 meses para manutenção da qualidade segurada. E a terceira opção é você agrupar várias competências para virar somente uma. Então, no mês anterior você trabalhou e seu salário de contribuição foi R$ 500, tá? Abaixo do mínimo. No próximo mês, deu mais R$ 500 abaixo do mínimo. Nesse mês atual, você trabalhou somente alguns dias e o seu salário de contribuição deu 45. Então, você pode pegar 500 de um, 500 do outro e 45 do outro, somar os 3 e chegar em 1.045. Nesse exemplo que eu dei, deu certinho, né, os valores. Mas você pode utilizar outros meses até se atingir o salário mínimo ou pegar apenas um pouquinho de cada mês até se chegar em um salário mínimo. Então você vai poder fazer esse jogo com as suas contribuições. A única restrição do INSS é que esse jogo de contribuições, jogar de uma para outra, agrupar, ajustar, seja feito somente com competências do mesmo ano civil. Então você precisa pegar agora em 2020 as competências de janeiro de 2020 até agora novembro de 2020 e dezembro, né? Você não pode pegar contribuições de 2019 nem contribuições de 2021, só do ano civil. Essa exigência antes da reforma da Previdência era feita somente para os segurados que são autônomos, contribuinte individual, que efetuam o próprio recolhimento, ou os segurados facultativos, que também efetuam o próprio recolhimento, porque o recolhimento deles se refere ao mês completo. Então, se o recolhimento foi feito abaixo do salário mínimo, era necessário complementar. Antes da reforma da Previdência, então, somente complementa quem efetua o próprio recolhimento e o recolhimento tem que ser feito baseado na competência inteira. Então, precisaria complementar. Não podia fazer ajuste nem transferir de uma competência para outra. Quem era empregado antes da reforma da Previdência não precisava se preocupar. Se trabalhasse um único dia, aquele único dia podia contar para fins de carência, contava como um único dia de tempo de contribuição e também poderia prorrogar a manutenção da qualidade segurada. Só que ainda para os empregados, após a reforma da Previdência, é necessário complementar. Todo mundo precisa complementar as contribuições. Tem discussão na Justiça, principalmente relacionada ao tempo de carência e manutenção da qualidade segurada, tentando então os advogados, as teses previdenciárias, manter a regra antiga, que a carência é contada para o mês inteiro, ainda que tenha efetuado um único dia de recolhimento. Já para tempo de contribuição, aí é unânime. Já tem ali escrito na emenda constitucional que se não for salário mínimo, não conta para tempo de contribuição. Então fiquem atentos, analisem essa questão, se compensa para você pagar essa contribuição logo no mês seguinte para ficar isento de juros e correção monetária. Você pode fazer a qualquer tempo esse ajuste de contribuições, você pode inclusive fazer agora em 2020, ainda que você vá aposentar somente daqui a 10 anos. Você já pode deixar no seu CNIS certinho, que no momento da aposentadoria vai ser mais fácil. Afinal, você só pode reajustar, realocar as contribuições daquele ano civil. O ideal é no final do mês você já verificar se a sua contribuição vai estar ou não acima do salário mínimo, para no mês seguinte já complementar o que falta, ou então ao final do ano fazer esse reajuste, esse realocamento das contribuições para já deixar aquele ano certinho perante a INSS. Essa informação é muito importante, espero ter deixado um pouco mais claro para vocês essa informação e vejo vocês na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!